Fala pessoalzinho do YouTube, e aí? Então, eu tô aqui para mostrar para vocês a defesa Pirc, uma defesa muito interessante. Essa aqui é a variação moderna, recomendada aí pelo Rafael. Que eu vou mostrar para vocês aqui que é interessante sim ter perspectiva de ataque, é bom ter desenvolvimento, mas em certos casos não tentem sempre fazer a mesma coisa, como dar o gambito, o cheque do pastor, o mate do pastor, você tentar tirar a dama sempre para poder atacar. Vocês vão ver aqui, eu vou passando e vou contando as ideias aqui possíveis. Desenvolvimento com E4. A defesa Pirc começa com peão dama D6. Passando alguns lances aqui. Gambitou um peão, né, com a ideia de retomar de bispo. Não fez isso. Essa é a variante moderna. Vocês percebem aqui que ele deixou uma peça solta para dar cheque. E de um lance para cá, de um lance para frente, tudo mudou. Por quê? Porque de defesa, de ataque ele passou para defesa, pelas perspectivas das pretas. Vejam só. Atacou a dama e o bispo. O bispo está atacado e a dama também está atacada. O que ele faz em vez disso? Ele põe uma peça em risco para poder retomar a dama, né? O lance mais forte aqui na posição com certeza seria retomar a dama, porque, né? Acabou perdendo 3 peças por uma. Realmente não vale a pena. E aqui ele segue com a ideia de tirar o bispo por fianqueto ali na ala da dama para poder retomar a dama, para poder retomar a torre. Só que não é possível, porque o cavalo ainda tem defesa. Vocês percebem que se ele tivesse deixado o bispo, se eles tivessem tomado o cavalo ao invés do bispo, eles estariam devolvendo a peça para ele, devolvendo a peça para ele. Por quê? Porque o cavalo não tem saída. Vocês podem observar que o cavalo não tem saída aqui. Não tem escolha a não ser permanecer ali. Porque se ele sair para B7, C6, não tem saída. E6, não tem saída de maneira nenhuma. Então é melhor retomar o bispo. Isso também é um tema, é uma ideia para que vocês desenvolvam melhor e consigam atacar melhor também. Lógico, aqui foi uma série de erros para que ele conseguisse perder 3 peças pela dama aqui, né? Foi um péssimo desenvolvimento, uma péssima perspectiva de ataque da parte dele aqui, né? Sem desenvolvimento nenhum, não fez roque ainda. A gente continua com o cavalo F6 aqui, defendendo, né, o ataque direto na torre. E segue a tomada do peãozinho de B3, abrindo a coluna, retoma o cavalo. Roque. Interessante fazer roque agora, né? Depois que a merda já tá feita. E vocês podem ver que de todos os peões gambitados aqui, no caso foi um peão só que foi gambitado, ele tem mais desenvolvimento. Por quê? Agora tá surgindo ataques na ala do rei, já que ele lembrou que tem que fazer o roque. Tirou a torre, atacando o peãozinho central. E agora o tema aqui é o seguinte, o peão tá cravado. O peãozinho tá cravado, mas a ideia dele é atacar esse peãozinho central. Bom, não sei porquê. Ele pensou que se ele abrisse um ataque direto nesse peão aqui seria mais fácil para ele, não seria um troca-troca. Mas ele pensou que colocar torre e cavalo contra um peão que está defendido por bispo e cavalo seria uma boa troca. Seguiu com a defesa de torre, torre G4, peão atacando a dama, peão H3, volta a torre, ataca a torre de novo, volta a torre para defesa e aqui segue a tomada. Cheque, não quis tomar, né? Porque seriam 2 torres por cavalo e bispo. Eu acho que isso, logicamente, é um erro fatal. Seguindo aqui com o desenvolvimento do cavalo de B, BD7. Atacou o bispo, atacou a torre e atacou o bispo. A torre está cravada agora. Se tirar a torre, perde o bispo. E se tirar o bispo, perde a torre de graça. Ele preferiu atacar, as 2 peças dando um garfo ali. Então foi a tomada do peão de G7, do bispo de G7. Ele toma a torre, toma o bispo, toma. E aqui a gente vai para um finalzinho.
E a melhor ideia que tem aqui é o quê? Prestar atenção em tema tático. Prestar bastante atenção. Quando se tem um cavalo avançado, sempre tem tema tático de duplo. Não tem como defender um duplo de cavalo, a menos que você tenha outra peça. Mas no caso dele aqui, seguiu avançando o rei, com a ideia de capturar aquele peão de H5. Torre na coluna G. E aqui que entra o erro fatal dele. Ele preferiu cair nesse tema tático sem perceber que o cavalo tem a casa de E2 livre para poder dar esse duplo. E a partir daqui ele já desistiu. Por quê? Prestar bastante atenção, não vai fazendo lance. O jogo está perdido? Continua tentando, continua desenvolvendo, continua lutando. Para quê? Para você aprimorar a maneira como você joga. Continua desenvolvendo, continua aprimorando. Não desiste na primeira oportunidade. Porque você vai melhorar seus finais, vai melhorar os seus meios, temas táticos. Começa a prestar bastante atenção. Tem pouco tempo no relógio? Continua lutando até o fim. Tem poucos segundos, continua desenvolvendo. Essa é a dica que eu deixo para vocês. Cuidado com os temas táticos de cavalo. E é isso, rapaziada. Obrigadão aí para quem assistiu até o final. Partida simples aí de rate baixo. Vai deixando seu like aí, se inscreve no canal. Obrigadão. Fui!